influenciar e não ser influenciado? É sobre isso que nós vamos conversar no GenaCast de hoje. O GenaCast é um novo quadro do canal que vocês escolheram o nome, onde eu vou compartilhar sobre um assunto aqui para você ouvir. Então eu vou disponibilizar aqui no YouTube e creio que no Spotify também. Se eu colocar no Spotify, eu coloco o link nos comentários. O tema desse GenaCast foi vocês que escolheram. Então lá no meu Instagram eu coloquei uma enquete sobre temas que já tinham mandado em uma caixinha e vocês votaram o melhor, o que vocês queriam ouvir. Então eu trouxe sobre esse assunto. Claro que eu tô falando para pessoas que são cristãs, então se você pensa que eu tô falando de influenciar no sentido de, sei lá, ser uma influência digital, não é isso. É literalmente influenciar e principalmente para propagação do evangelho. Então eu queria compartilhar isso com vocês porque é uma dificuldade de alguns cristãos se posicionar diante de outras pessoas. Então eu queria compartilhar isso com vocês, trazer a luz da palavra e dar dicas para você que quer parar de ser influenciado pelos outros e começar a ser um influenciador. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que nós já somos chamados para influenciar, né? O Senhor, ele já nos chamou para isso. Ele chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura, e isso demanda o seu posicionamento, isso demanda você abrir a sua boca no lugar onde você está. E isso já é influenciar, né? Isso já é trazer a transformação que o Senhor fez na sua vida para os outros. Lá em Mateus 5, do 15 ao 16, vai falar sobre ninguém acende uma lamparina para deixar ela debaixo de alguma coisa. Ninguém acende uma luz para tampar ela. Ela serve para iluminar. E o Senhor te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Então, se o Senhor te chamou para ser luz do mundo, como é que você está se tampando debaixo de algo, debaixo de uma amizade, debaixo de um ambiente, enfim. Então, o Senhor, ele já nos chamou para isso, para influenciar pessoas, para ser luz e não uma luz escondida. E sobre o sal da terra, eu lendo um devocional, eu li, né, isso no devocional e lembrei realmente, o sal, ele não serve para ressaltar o próprio gosto, né? O sal, ele não tá em evidência em alguma comida, ele ajuda a comida a ter evidência. Então, o sal, ele não chama atenção para si, ele chama a atenção do prato. Ele salga o prato e você sente melhor o gosto do que você está comendo. Você foi chamado para ser o sal da terra. Então, você foi chamado para não chamar a atenção de você, e sim a atenção do que está em você, que é Cristo. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto cristãos e, enfim, viver a sua vida com o Senhor e seu propósito, é tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque o que a gente ouve tem um poder muito grande, tipo, entra muito no nosso coração. Então, é que nem você ouvir uma crítica, um fora, algo ruim. Aquilo penetra no seu coração de uma forma que às vezes fica semanas na sua cabeça. Você quer resolver aquele problema, enfim. E a mesma coisa com coisas que nós ouvimos dos outros, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar aquilo penetrar no nosso coração a ponto de a gente mudar as nossas atitudes. E é sobre isso que não é ser influenciado. É você tomar cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você dá ouvido. Se alguém começar a te contar uma fofoca, você já corta logo, sabe? Mas assim, por exemplo, você tá numa roda de amigos que estão falando claramente coisas que não condizem com os seus princípios, coisas que você não deveria estar ouvindo. Por que você tá nessa roda de amigos, sabe? Não é nem deixar de ser amigo dessas pessoas, mas é entender em quais momentos você tem que estar perto e quais momentos você não tem que estar perto, sabe? Porque realmente aquilo que nós ouvimos, tipo, se ouve uma amiga tua que é muito próxima falando mal de algum professor, provavelmente você vai começar a ver problema nesse professor e também vai falar mal desse professor, e vira uma grande bola de neve de desonra, porque o professor é uma autoridade na sua vida também, porque ele tá na sala de aula como uma autoridade, e aí acaba virando uma desonra e é um negocinho, sabe? Totalmente errado, de acordo com os nossos princípios. Então, por que você deixou isso entrar no seu coração? Então, às vezes você inevitavelmente vai ouvir algo e aí você não vai poder fazer nada a respeito.
Porém, você tem que ser intencional. Todos os dias que você chegar na sua escola, você tem que ser intencional e lembrar o porquê que você tá ali. Você tá ali para estudar, você tá ali para influenciar. Acabou. E aí é muito mais fácil dessas coisas não entrarem no seu coração. Porque você vai estar o tempo todo buscando ser aquilo que você foi intencionalmente ser naquele lugar. Então você vai orar de manhã, você vai falar assim, mais um dia eu tô indo pra escola. Usa a minha vida, não deixa, tampa os meus ouvidos, tampa os meus olhos para eu não ver o que não tem que ver, para eu não ouvir o que não tem que ouvir e não deixa nada entrar no meu coração que não seja da sua vontade. E é isso, sabe? É todo dia ir pra escola com esse pensamento intencional do porquê você tá lá e do que você tem que fazer lá. Lá em Eclesiastes 7,5 diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. É muito bom você pensar nisso, sabe? Não importa se aquilo que a pessoa está dizendo é muito bom, muito incrível, faz muito sentido, se aquilo não condiz com a palavra de Deus. Então, essa é mais uma dica para você não ser influenciado. Aquilo que as pessoas falam para você tem a ver com a palavra de Deus? Se não tem a ver com a palavra de Deus, aquilo não é uma verdade. E se aquilo não é uma verdade, você pode ou não fazer aquilo acontecer ou seguir aquilo. E normalmente são coisas que não são muito legais, né? As pessoas elas inventam umas coisas loucas assim e te forçam a aceitar aquilo e às vezes não tem nada a ver com seus princípios. Então, avalia as coisas. 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, é 5. 1 Tessalonicenses 5, por aí. Enfim, vai lendo o capítulo inteiro. Tem uma parte que fala sobre essa questão de reter o que é bom e se abster de toda aparência do mal. O que é isso de reter o que é bom, abster da aparência do mal, enfim? É você, literalmente, você viu que tem alguma coisa errada, foge, entendeu? Foge de toda aparência do mal. Tudo que parece que não tá legal, que não condiz com os princípios do Senhor, foge mesmo, tipo, se finge de surda, entendeu? Não deixa aquilo entrar no seu coração de jeito nenhum. E o Espírito Santo, ele serve para isso, gente. Ele tá aí dentro de você, né? Ele é o consolador, ele é o orientador, então o Espírito Santo, ele tá aí para te ajudar. Então, quando você começar a ouvir algo que você vê claramente que não tá legal, que vai te influenciar de alguma forma, você já começa a orar, entendeu? Nem que seja em pensamento. Você vai falar, Espírito Santo de Deus, o que essa pessoa está falando? Eu não quero que isso entre no meu coração. E aí, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar. Para você tomar cuidado com as coisas que você ouve, para você se abster de toda a aparência do mal e não deixar que as coisas entrem no seu coração. Porque aquilo que entra no seu coração é aquilo que você vai falar, é aquilo que você vai viver. Então, vai intencionalmente para a escola, para o trabalho, pensando nisso. Ou se você for ficar em casa também, a gente que trabalha de casa, eu trabalho de casa, né? É muito suscetível também a assistir um vídeo, um influencer que a gente admira, um profissional, e acabar se influenciando por essa pessoa. Por isso que não é à toa que pessoas que trabalham com a internet são chamadas de influenciadores digitais. Porque o que ele fala ali foi feito literalmente para te influenciar em alguma coisa. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Né? Então a gente também precisa tomar esse cuidado, mesmo estando em casa, trabalhando em casa, estudando, enfim. Eu queria falar agora sobre como você pode influenciar outras pessoas. Então eu falei que como não ser influenciado pelos outros, pela sua roda de amigos, enfim. E agora eu queria falar sobre como você pode influenciar de fato essas pessoas. Como eu falei com vocês, é um chamado de todos nós influenciar outras pessoas. Então, não é algo que o Senhor colocou na palavra por acaso, não é algo que o Senhor nos mandou fazer por acaso. Ele não mandaria a gente fazer nada que a gente não conseguisse fazer, né? O Senhor, ele é muito coerente. Então, se o Senhor nos chamou para influenciar, para ser luz do mundo, sal da terra, é porque nós conseguimos fazer isso através do Espírito Santo. Então, entenda o que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para isso. Para amar as pessoas, para falar do Evangelho, para influenciar pessoas para o que é bom, para o que é do Senhor. Eu gosto muito da história da mulher samaritana, porque ela tinha acabado de conhecer Jesus, ela teve uma transformação de vida porque ela conheceu Jesus, e uma das primeiras coisas que ela foi fazer foi contar para os outros, foi chamar todo mundo para conhecer Jesus também e falar da história dela.
Então, olha que incrível, né? Você teve uma transformação de vida através do Senhor. Você tem toda essa mudança de mente, mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de coração. E se você tem essa revelação de que você foi totalmente transformado pelo Senhor, não vai ser difícil você falar do Senhor, entende? E se você não teve ainda, busca isso no Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser transformado a ponto de transbordar isso para os outros. Ou eu já sei que eu fui transformado, mas eu quero ter essa revelação. Quero que o Senhor me mostre cada dia um testemunho, algo assim. Eu creio que o Senhor, Ele vai te mostrar essa transformação de vida. Você mesmo vai olhar para sua vida antiga e a sua vida depois de Jesus e você vai entender o quanto você foi transformado. E se você não foi transformado, alguma coisa no meio do caminho aconteceu, porque é impossível você ouvir a mensagem da graça, do amor de Deus, do favor de Deus, de que você foi perdoado, de que você ia queimar no fogo do inferno. O Senhor veio na terra, o Senhor Jesus, para morrer numa cruz por você e te perdoar e te livrar do fogo do inferno e não falar isso para os outros. Como você consegue ouvir um negócio desse, receber isso no seu coração, ter uma mudança de vida e não falar isso para as outras pessoas, sabe? E é isso, o Senhor, ele transformou a sua vida e a boca fala daquilo que o coração tá cheio. A palavra de Deus diz isso. Então, se o seu coração tá cheio do Senhor, se todos os dias você acorda, ora, lê a sua Bíblia, para depois sair, para depois ir à luta da vida, você com certeza vai falar do Senhor, porque é aquilo que tá no seu coração. Hoje de manhã eu tava fazendo o meu devocional e eu lembrei exatamente disso, desse versículo, do a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, por mais tímido que você seja, por mais difícil que seja falar com os outros, influenciar pessoas, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Outra coisa também são as nossas atitudes. Eu acho que até deveria ter falado isso antes de falar sobre ter coragem de ir lá falar com as pessoas, né? Porque as nossas atitudes influenciam muito mais do que as nossas palavras. Então, não adianta você falar do evangelho e não viver o evangelho. Se você não tem revelação do quanto você é amado do Senhor, se você não age como uma pessoa amada do Senhor, as outras pessoas não vão se sentir amadas pelo Senhor também, sabe? Se você vive ainda achando que não tem perdão, achando que você está perdido na vida, não adianta você falar sobre o perdão, porque as suas atitudes de uma pessoa que acha que não foi perdoada, ela fala mais do que o que você está falando. Então, tem essa revelação da graça de Deus, do perdão, do amor de Deus por você e de muitas outras coisas que tem na palavra que você vai descobrindo enquanto você lê a palavra. Então, essa é mais uma dica para você influenciar. É todo dia você fazer o seu devocional, é você buscar o Senhor. Quanto mais você busca, mais você conhece o Senhor. E você não pode falar daquilo que você não conhece. Você não pode influenciar sobre aquilo que você não entende. Então, busque o Senhor todos os dias, né? Em adoração, em leitura da palavra, em oração. Porque é assim que o seu coração vai se encher e a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, é uma consequência. Você não precisa forçar nada. Quando você vê, você já tá falando de Jesus, porque é o que você vive, é o que tá no seu coração. Então, essa é uma forma de influenciar as pessoas. Então, falando ainda sobre atitudes, você vivendo sua vida, você tem que mostrar as atitudes que o Senhor nos ensina na Bíblia. Então, se o Senhor te ensina que se alguém se alguém te fizer o mal, você tem que dar a outra face, ou seja, você não vai revidar, você ainda vai virar a outra face para levar mais um tapa. Então, por que você vai fazer o contrário disso, sabe? Se o Senhor fala, pague o mal com o bem, por que você quer pagar mal com mal? Por que o teu amigo te zoou, você quer fazer de volta, quer ficar revidando? Isso não é uma atitude dos seus princípios, sabe? Então é muito mais difícil você influenciar alguém se você não tá vivendo aquilo. Então, aquilo que você faz influencia demais. As pessoas, elas percebem muito isso. De, poxa, você é diferente, sabe? Você age com sabedoria. O que tem em você? Às vezes as pessoas até perguntam, né? Fica até mais fácil você falar de Jesus, porque as pessoas chegam e perguntam, poxa, você tem alguma coisa diferente, eu quero isso também, sabe? E eu creio que vão ter muitas pessoas que vão chegar pra você falando isso depois desse podcast, em nome de Jesus. Então,
busque o Senhor e haja com sabedoria. Tem coisas que o Espírito Santo nos incomoda muito a não fazer ou a fazer. E tem coisas que é isso, você tem que ir intencionalmente para a escola pensando nisso, para o trabalho e para onde você tiver que ir, pensando nisso, sobre essas atitudes, sabe? Você aprendeu já. E o Espírito Santo ele não vai te forçar a fazer algo. Ele vai sim te incomodar quando tem algo errado, ele vai te incomodar a fazer algo, vai te chamar para algo. Mas o Espírito Santo ele não te força a nada. Não é como se fosse uma magia que você, quando aceitou o Espírito Santo na sua vida, agora você pode só seguir o rumo da vida que automaticamente as coisas acontecem. Não é assim, né? Antes fosse, mas a gente não é robô. O Senhor não controla as nossas vidas dessa forma. Mas você pode pedir ao Espírito Santo para ele te instruir todos os dias e eu tenho certeza que ele vai falar com você. E a própria palavra de Deus já é a palavra de Deus, é literalmente a palavra de Deus, é o que o Senhor já disse. Então, se está na Bíblia, pague o mal com o bem. O Senhor já falou com você. Você precisa de mais alguma coisa? Não precisa, é a palavra de Deus. Ou, por exemplo, em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Os que bem utilizam, comem do seu fruto. Ou seja, o Senhor fala que a língua tem muito poder. Então, você vai continuar reclamando? Você vai continuar falando mal de alguém? Você vai continuar falando coisas que não condizem com a palavra? Sabe? Isso tem muito poder. Então, aquilo que você fala tem muito poder. Isso está na palavra. O Espírito Santo não teve que vir falar comigo audivelmente sobre isso, porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus já é a palavra de Deus. Então, busque sempre na palavra o que você tem que fazer, o que o Senhor já instruiu você a fazer e também pergunte ao Espírito Santo quando você não encontrar literalmente na palavra, né? E com certeza isso vai influenciar muitas pessoas porque o que tem em você é muito mais poderoso do que você mesma, entende? Então, o Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, ele tem muito poder, sabe? Não é você, é o Espírito Santo. Então confia nele e eu tenho certeza que pessoas serão transformadas através da sua vida. E eu fico muito feliz que você ficou até aqui no nosso primeiro GuianaCast, que é o piloto. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês que não me conhecem ainda. Eu não fiz isso no começo para não ficar longo, mas eu sou a Mariana Guena, do @Guenavi lá no Instagram. E eu sou uma digital influencer cristã e que é apaixonada por Jesus e por organização, rotina, tudo isso eu compartilho com vocês lá também. E aqui no canal a gente fala de tudo um pouco, tudo dentro disso também, que é propósito, autoestima, rotina. Então eu fico feliz que você chegou até aqui nesse podcast, que foi uma ideia que eu já tinha no Instagram, que era o podcast Stories, que era uma série de vídeos que eu fazia toda segunda-feira. Eram videozinhos bem curtinhos, assim, nos stories mesmo, onde eu não aparecia. Então eu só falava porque, enfim, por algum motivo eu não queria aparecer, não sei se era porque eu tava desarrumada ou algo assim. E aí eu falava sobre assuntos legais, tipo, eu já falei sobre identidade, sobre rotina, já falei sobre várias coisas, você pode ir lá ver também. E aí vocês me deram a ideia de fazer um podcast que fosse longo para vocês ouvirem enquanto você faz as coisas e eu achei essa ideia super legal. E aí vocês me ajudaram a escolher um nome também, por isso GuianaCast, porque é o meu nome, embora o meu canal e o meu perfil não seja para minha glória, sim para a glória do Senhor, eu botei o meu nome, que fica mais fácil de vocês encontrarem. Então, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei aqui no YouTube. Se você está no Spotify, esquece essa parte. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo podcast. Tchauzinho!